Fala aí, pessoal, uma boa noite a todos vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão Alexandre na área aqui com vocês, ao vivo. Hoje a aula é ao vivo. Estamos aqui para mais uma aula sobre teologia bíblico-cristã. Queremos dizer para você que quer ser nosso aluno de forma oficial, você pode deixar seu contato aí. Nós entramos em contato com você, mandamos um material didático, como esses materiais, para sua residência, e lá, através das redes sociais, você participa ao vivo da aula online, como se você estivesse na sala de aula, só que no conforto da sua casa. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tira suas dúvidas na hora. Você pergunta e a gente te responde. É na hora que é feito isso. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que você é colocado no grupo do WhatsApp, onde nós mandamos vídeos extras, retiramos dúvidas dos alunos, tanto da matéria quanto de outros assuntos. Então, eu conto com você. Ore, divulgue, participe, fale com o teu pastor. Abrimos núcleo lá na tua igreja para que seja formado mais e mais embasados, então, lá na palavra de Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia comigo aí. Muitas vezes nos perguntam, né? Professor Alexandre, qual que é a melhor versão de Bíblia para mim? Isso é muito pessoal, tá, pessoal? A Bíblia, em todas as suas traduções oficiais, comparado com os manuscritos ou pedaços de manuscritos mais antigos que nós temos conhecimento que é do século II antes de Cristo e o século II depois de Cristo para o Novo Testamento, que é os documentos da caverna de Qumran, todas as traduções oficiais, tendo o grego koiné, que é o grego da época da Bíblia, tendo o aramaico, que é a língua dos tempos de Jesus, do povo judeu, e o hebraico, que é a língua oficial de culto e dos antigos hebreus, todas as traduções baseadas nisso, comparando com os escritos lá do Qumran, os escritos do Mar Morto também chamados, não chega a 5%, escuta aqui, de diferença. Então, a Bíblia que nós temos na língua portuguesa, ela é muito parecida com os manuscritos mais antigos que encontraram. Então, pode confiar que o que nós temos em mão é a palavra de Deus, e completamente eficaz para entendermos a vontade de Deus, mesmo na nossa língua. E eu sei que há uma guerra nessa questão de família de manuscrito. O que é família de manuscrito, gente? É que cada texto bíblico é baseado numa família de tradução. Então nós vamos ter várias famílias. Eu vou resumir aqui para você entender. Por exemplo, temos a família do texto receptus, que é o texto recebido, que são a grande maioria das cópias que nós temos. Por exemplo, nós temos cópias dos manuscritos, cópias da Bíblia, baseada, que chamamos de texto crítico ou texto eclético, que são aqueles manuscritos sinaítico, vaticano e alexandrino, que são alguns poucos manuscritos que também é uma família de texto. Só que interessante, há muita briga. Eu prefiro o texto recebido, o texto receptus. Eu prefiro o texto eclético. Só que no final das contas, a diferença para o texto eclético, que é uma família de textos, para o texto recebido, que é uma outra família de textos, é quase que nada. Isso é mais para os acadêmicos, para os leitores e estudantes que querem entender a palavra, ser pregador, ser professor, etc. A Bíblia que nós temos em nossa língua está certo.
e independente de qual família ela veio. A melhor tradução que existe é aquela que melhor você entende Deus falar. Eu, por exemplo, eu gosto muito da versão Almeida Corrigida Fiel e a King James 1611 e Almeida Revista e Corrigida. São as três que eu mais gosto. Mas para comparação, eu gosto de usar a ARA, Almeida Revista e Atualizada, que é uma outra família de manuscrito. E eu gosto também de usar a NVI. Atualmente, eu tenho lido muito a NAA, no lugar da NVI, para questão de comparação. Nosso aluno à distância, irmão Luiz Ventura, a paz de Cristo, meu irmão, a paz de Deus. Pessoal, já que você entendeu essa questão aí, a melhor versão para você é aquela que você melhor entende a palavra de Deus. Vamos comigo aqui. Abre no capítulo 2 de Tito. Capítulo 2 de Tito. Para nós darmos início. Ele está dizendo aqui, ó, boa noite, professor Xande, a paz de Deus, amado, amém, a paz de Deus. Irmão, tá ouvindo bem aí? A imagem tá boa aí também? Aí vamos embora, hein? Aqui no Gravar no 321, online ao vivo, a gente não faz muita filtragem, muita coisa não. Bota a câmera na frente aqui, tá com internet, bota a câmera na frente e liga o play e vamos embora. Como se fosse na sala de aula. E é na sala de aula. Pessoal, Tito 2 e 11. Olha só. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Vamos entender isso daqui? Pessoal, a graça de Deus, ou seja, o favor imerecido da parte de Deus para nós, ela se manifestou, ela é conhecida. Trazendo o quê? Trazendo a salvação a todos os homens. Na cruz do Calvário, o que chamamos na teologia de expiação ilimitada, que é o sacrifício de Cristo, sendo capaz de salvar a todos os que crerem através de sua graça. Essa salvação é para todos os homens, porém ela só se faz eficaz na vida daqueles que creem, porque Deus não pode salvar um homem que não se faz salvável. Você entendeu? Para você ser salvo, você não precisa fazer nada. É só através da graça de Deus que te ilumina, deixar Deus fazer tudo. A salvação você rejeita ou você aceita. A salvação é mais ou menos como um mendigo que está largado num canto, sem perspectiva nenhuma de vida. Isso somos nós. Aí alguém vem com bondade. Alguém vem com bondade e oferece um prato de comida. Nós não temos mérito nenhum nesse prato de comida. Nós só aceitamos ou rejeitamos. É a salvação. Se aceita ou se rejeita. Porque Deus quer salvar a todos os homens. O apóstolo Pedro também falou isso. O apóstolo João também falou isso. E é uma doutrina bíblica. Que a vontade de Deus é salvar a todos. Mas todos não são salvos, porque Deus deixou uma diretriz. A salvação é através de Jesus Cristo, o Filho unigênito, o Filho o único da mesma espécie do Pai, que veio para pagar o preço do pecado no nosso lugar, para que nós, através de nossa transgressão, por causa do sacrifício de Cristo, pudéssemos agora ser salvo, porque nós somos os transgressores. Por causa da nossa transgressão é que Cristo veio para nos comprar através do seu sangue. Então, ele comprou os eleitos, os predestinou a ser conforme a imagem de Cristo, que é a sua amada igreja no Novo Testamento. E com a ressurreição de Cristo, ele aperfeiçoou
todos os santos do Antigo Testamento. Está em Hebreus capítulo 11 e capítulo 12. Ou seja, todos aqueles povos do Antigo Testamento que acreditavam em Deus, que seguia a vontade de Deus, que seguia a lei do amor de Deus, a lei moral de Deus, que além de Moisés, a lei moral de Deus está desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todos esses, Cristo os aperfeiçoa através do seu sangue, também os resgatando e colocando em pé de igualdade com a igreja neotestamentária. Eles não são igreja. A igreja só nasce em Atos 2 e termina no arrebatamento. Mas os santos do Antigo Testamento, que é os salvos da era patriarcal, Israel, depois que virou a nação, Israel, os gentios que aceitaram a fé em Deus, como Naamã, como Raabe, que não são israelitas, mas são salvos porque creram. Nós enquadramos tudo isso chamando santos do Antigo Testamento. Depois os salvos da igreja, que vai de Atos 2, no nascimento da igreja, na inauguração da igreja, até o arrebatamento. Aí nós temos outros salvos ainda, que são os salvos que aceitam Cristo no período tribulacional, porque Jesus, ele arrebata a sua igreja, a primeira colheita, e a grande tribulação vem, mas muitas pessoas serão salvas na tribulação, porque vão crer que Cristo é o Messias, Cristo é o Salvador, através da pregação das duas testemunhas de Apocalipse 11, dos 144 mil judeus, que é 12 mil selados de cada tribo. Selado para quê? Para não ser atingido pelo anticristo, passar ileso pela tribulação, como missionários, anunciando a palavra do Senhor. Aí haverá fruto, muitos serão salvos, haverá um avivamento em meio à grande tribulação. Foi o que Joel falou no capítulo 2, que o Espírito de Deus será derramado, e haverá um grande avivamento judaico naquele período, e eles vão clamar para que venha Jesus, o Messias. Você vai ler isso em Zacarias capítulo 12, que vai ser derramado o espírito de súplica, eles vão clamar ao Senhor. Aí depois disso, no capítulo 13 de Zacarias, isso é cronológico, Jesus então vem, destrói os inimigos que estão em Petra, resgata o seu povo, pisa sobre o Monte das Oliveiras, derrota os inimigos. Aí tem a grande batalha do Armagedon. Aí então tem o grande trono das nações. Quem é as ovelhas? Que são os gentios que aceitaram Cristo na tribulação e ajudaram Israel. Os pequeninos irmãos, que são os judeus que aceitaram Cristo na tribulação, mas também tem os bodes, aqueles que seguiram o anticristo, tiveram a marca da besta e ainda estão vivos. Todos serão lançados à perdição eterna. Então será inaugurado o grande reino milenar, o grande reino messiânico, o grande reino no trono de Davi. É nisso a igreja que veio com Cristo dos céus para essa grande batalha, Mateus 25, Apocalipse 19, aí são ressuscitados agora os mortos, mártires da tribulação. E segundo o livro de Daniel, capítulo 11, 35, até o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 12, os santos do Antigo Testamento também serão ressuscitados para a entrada deste reino. Você também vai ver isso lá em Isaías, capítulo 19 e versículo 26. Ou seja, no período depois de uma grande angústia ao povo de Deus, dentro da antiga aliança, que é o povo de Israel, os que morreram serão ressuscitados e todos participarão do reino milenar, que é o reino do Messias Cristo no trono de Davi. E dentro disso, no arrebatamento da igreja, para você entender só a linha cronológica, no arrebatamento da igreja, há o casamento de Cristo com a igreja, há as bodas do Cordeiro, que é a oficialização desse casamento. Aí, enquanto isso aqui está a tribulação, passa a tribulação, Cristo vem com a igreja para inaugurar o seu reino milenar. A simbologia é da ceia das bodas, porque as bodas é Cristo e a igreja.
A ceia das bodas, assim como era no casamento judaico, são os convidados do noivo e da noiva que participam do grande banquete por toda a semana. Esse grande banquete, essa toda semana, é o período do reino milenar, aonde os salvos do Antigo Testamento, ressuscitados e glorificados, os mártires da tribulação, ressuscitados e glorificados, os vivos que adentram como ovelhas e como os pequeninos irmãos no milênio, são os convidados da ceia das bodas de Cristo e sua igreja. Tudo bem, pessoas? Que é só um resuminho, porque a gente entrou em Tito 2:11 aqui, que fala da salvação dada para todos os homens. Em última instância, a salvação é a participar do reino eterno de Cristo. Por isso nós acabamos entrando em escatologia. Tudo vai girar em torno, pessoal, da salvação e da escatologia. Tudo bem? O irmão Luiz Ventura está dizendo, espetacular a sua explicação. Oi, meu irmão, Deus te abençoe. Ou seja, trazendo salvação a todos os homens. Aí, aquela Bíblia do expositor, que essa Bíblia aqui, ó, ela tem nota de rodapé debaixo dos versículos. Uma Bíblia muito boa, tá? É pentecostal, arminiana, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Um pentecostal é uma obra muito boa, muito melhor que várias obras que a CPAD, que é a editora da Assembleia de Deus, lança, que é material que não serve para um pentecostal. Esse aqui serve 100%. Pode comprar de olho fechado. Continuando aqui, a salvação, ela está disponível a todos. Só que a base é a fé em Cristo, naquilo que Ele fez na cruz. Tudo bem, pessoal? Amém até aqui? Agora, voltando aqui agora, gente. Na última aula, nós estávamos falando ali sobre a questão do Jacó Armínio, vocês lembram? E aí a gente falou um pouquinho sobre a escola arminiana, mas nós não entramos nos pormenores da questão do arminianismo. Eu vou deixar para você uma dica aqui, ó. Arminianismo para a Vida. O autor é o Marlon Marx e a editora é a editora Reflexão. Um livro muito bom para você entender de uma forma sintetizada a questão da doutrina de Armínio, que nós acabamos bebendo como pentecostais. Vai ter um tópico aqui, pessoal, no capítulo 5, que o Marlon Marx ele vai entrar sobre a segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre? Uma vez salvo, pode-se perder a salvação? Se é salvo para sempre, o que fazer com as exortações da Bíblia para se manter na fé, para não se perder? Se pode se perder um salvo pode se tornar um ex-salvo. Por que isso acontece? Quando isso acontece? Isso chamamos de apostasia. E aí há uma discussão. Jacó Armínio, ele defendeu a perca de salvação ou ele não defendeu a perca de salvação? Alguns teólogos vão defender que ele se posicionou e diz que não, o eleito não pode perder a salvação. Outra linha de teólogos vai dizer que Jacó Armínio, ele não definiu de fato essa questão, por ser muito novo, ter morrido novo, a teologia dele estar fresca e não ter dado tempo dele revisitar as suas ideias e pontuar algumas coisas. Então alguns vão dizer que ele não entrou nesse ponto. Porém, como é que você pensa, professor Alexandre? Eu penso, baseado nos escritos de Armínio, que ele cria que um eleito não pode perder a salvação. Mas eu vou explicar. Porque para Jacó Armínio, tá lá nas obras dele, né? As obras de Armínio lançadas pela CPAD. Para Jacó Armínio, existem duas classes de pessoas que estão na igreja. Vamos definir assim.
A primeira classe são os eleitos. Os eleitos, pessoal, são aqueles que Deus previu, através da sua onisciência, presciência, ele previu que teriam fé. Prevendo que esses teriam fé, então agora Deus os elege, Deus os escolhe e os coloca na posição privilegiada de eleitos. Para quê? Para garantir a salvação de vida eterna. Jacó Armínio isso, tá? Em contrapartida, Jacó Armínio também viu uma segunda classe de pessoas dentro da igreja. Sabe que classe? Baseado o quê? Ovelha versus lobo, joio versus trigo. Baseado nisso, o Jacó Armínio, ele também via uma outra classe, a classe dos somente crentes. Fala oi pra turma, filho. Oi. Falei bola pra vocês. Bola pra vocês. Aê, pai, meu São Paulino. Eu aprendi uma rima. Então fala. Você conhece o Mário, que ele te colocou atrás do armário? Ah, entendi. O Mário que colocou atrás do armário. E eu fiquei assustado agora. Pensei que ele ia falar outra coisa. Mas vamos lá. Gente, a segunda classe de pessoas de igreja que Armínio via é o eu tô falando assim, só pra gente entender. É o somente crentes. Então, pro Armínio, os somente crentes estão salvos enquanto estiverem crentes o que creem em Cristo. Mas esses somente crentes, embora em algum momento eles exerçam uma fé em Cristo, em algum momento de suas vidas, eles vão naufragar na fé. Eles vão naufragar na fé. Eles vão apostatar da fé. Então Armínio colocou como somente crentes. Mas esse livro aqui, ele vai discutir as duas ideias. Dentro desse ponto, o John Wesley acreditava no seguinte, que enquanto a pessoa estiver na igreja, a igreja invisível, tá? Não é a igreja física, a igreja denominacional, a igreja pessoas, mas a igreja invisível, do qual só Cristo conhece e participa dela todos os salvos. Desde a inauguração da igreja até o arrebatamento, a igreja invisível, a igreja universal, a igreja organismo e não a organização, não a igreja organização. Na igreja organização tem o joio e o trigo. Na igreja organização tem a ovelha e tem o lobo. Na igreja organização tem o eleito e o somente crente. Mas na igreja organismo, que é o corpo de Cristo, só existe os eleitos, só existe o salvo, só existe o predestinado. E aí o John Wesley vai dizer que enquanto você estiver dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, você está na posição de eleito. A partir do momento que você sai da posição de estar em Cristo, você perde sua posição de eleito. Mas ainda é possível retornar, porque só não é possível para a apostasia final. Há apostasias reversíveis. A pessoa apostatar é abandonar. É a pessoa que abandona Cristo, mas volta. Mas há a apostasia irreversível, onde a pessoa não crê mais em Cristo, é contra Cristo, diz que é tudo mentira e agora é contra a igreja do Senhor e contra a palavra de Deus. Este é o apóstata definitivo. Para esse não tem mais jeito, porque ele não vai cair em si, que ele precisa de arrependimento, porque ele não crê mais. E sabe o que acontece? A sua mente é cauterizada. Cauterizar significa você amortecer uma parte do corpo para que não sinta mais aquele pedaço, vira um pedaço morto. E o próprio Paulo usou essa linguagem. Muitos nos últimos tempos teriam a mente cauterizada, ou seja, estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos, e agora é contra nós. Então o Wesley via assim. Já o João Calvino, ele via que a salvação ela é irresistível, irreversível, e ela é eficaz naqueles que Deus quer salvar. Então, você viu que diferença nessas três escolas? Isso para não citar o tomismo, por exemplo, de Tomás de Aquino. O tomismo acreditava que Deus chamou uns
como eleitos, igual o Calvino ensinava, mas aquele que está na igreja, um somente crente, mais ou menos como o Armínio falava, se ele orasse pedindo para Deus a graça e para Deus o eleger, Deus acabava o elegendo também depois, por causa das orações dessa pessoa. Dentro disso, pessoal, a gente também tem a ideia do molinismo. O Molina, a grosso modo, ele faz mais ou menos o seguinte. Isso aqui eu aprendi com o Josuca, hein? É o canal Teologia de Tudo Um Pouco, irmão Josué. Isso aqui eu aprendi com ele. O Molina ensinava assim, que Deus, ele preparou e viu todos os caminhos possíveis que o indivíduo poderia tomar. Todos. Esses caminhos aí, o homem tomaria através da sua própria vontade. Deus não obrigaria o homem a tomar nenhum caminho. Mas, dentro de todas essas possibilidades do homem, o que chamaria hoje de mundo reverso, né? Por causa do filme do Homem-Aranha lá. Aí, baseado nisso, de todos os mundos, todas as portas, todos os mundos que Deus viu, que o indivíduo teria, através de sua vontade própria, a vontade do indivíduo, Deus escolhe um para esse indivíduo seguir. O Molina, ele tentou dar uma mão para João Calvino e a outra mão para Jacó Armínio. Aí surgiu o molinismo. Tudo bem? Agora, baseado então em todas essas questões aí, pessoal, nós vamos entrar finalmente, depois de meia hora de introdução, finalmente nós vamos entrar na questão as ordens do decreto. Semana passada falamos um pouco sobre a escola arminiana e hoje vamos falar as ordens do decreto. Pessoal, boa parte da teologia de Jacó Armínio, do arminianismo, foi para refutar a ideia de João Calvino, de graça irresistível, de uma vez salvo, salvo para sempre, de etc. tal. Antes de eu entrar nesse ponto, eu esqueci de pontuar uma coisa aqui, ó. Uma coisa que nenhuma das escolas brigam, que é fato, é uma coisa: o eleito, ele é salvo. O eleito, ele não perde a salvação. Como? Enquanto estiver eleito. Ou seja, não tem briga. Nenhuma escola defende que um eleito não é salvo. Um eleito sempre é salvo. O que se discute é se um eleito deixa de ser eleito. Se um predestinado deixa de ser predestinado. Meu tio Sidney, Deus te abençoe, meu tio. A paz de Cristo. Meu tiozão tá aí, ó, que me ensinou a ser São Paulino. Se bem que ninguém ensina, né? Mas foi aquele empurrãozinho pra gente ser São Paulino que já tava no coração. E ganhamos uma, hein? Meu Deus, um dos piores São Paulo da história. O time tenebroso, com Tapia, Rigoni. Bom, deixa pra lá. Mas aí então, uma coisa que não se discute, nem Tomás de Aquino, nem João Calvino, nem Jacó Armínio, nem John Wesley, nem em Agostinho. Agostinho que influenciou muito João Calvino, né? Para a questão da doutrina da eleição lá, da graça irresistível. Mas vamos lá, o que eles não discutem é que o eleito, ele é salvo, é bíblico, tá no Novo Testamento. Seja qual versão de Bíblia que você tem, seja uma versão católica, uma versão protestante, seja a versão baseada no grego koiné ou no hebraico longínquo antes do século II antes de Cristo, seja ela baseada na versão de Jerônimo, todas elas 95% iguais. Não tem essa coisa. E todas elas mostram que o eleito, ele é salvo. Tudo bem, gente? Agora, se um eleito pode deixar de ser eleito, aí é onde entra a discussão. Pessoal, dentro aqui da soteriologia, da doutrina da salvação,
sobre os decretos aprendemos sobre os decretos de João Calvino, aprendemos sobre Agostinho também nas aulas passadas, falamos um pouco do tomismo, que é uma ala ali dos pais da igreja também. Agora vamos falar aqui das ordens dos decretos, segundo a escola de Jacó Armínio, o arminianismo, dos quais os protestantes pentecostais beberam bastante dessa fonte. Pessoal, o Jacó Armínio, só para a gente entender aqui, o Jacó Armínio, ele não gostava de falar da salvação usando o nome decreto. Por quê? Para não ficar tão mecânico. Ele preferia usar os termos que são na própria Bíblia, para que o povão entendesse a palavra de Deus na língua que esse povo falava. Então foi muito importante essa questão, tá? Porém, ele discutia a questão quando necessário. E aí ele se opunha aos decretos que eram baseados em João Calvino, que nós estudamos numa outra aula aqui, que é o infralapsarianismo e também o supralapsarianismo, ou seja, supra vem de total. Os decretos de Deus foi dado desde antes da fundação do mundo. Ele escolheu que ele salvaria e quem ele deixaria nos seus próprios pecados. Já o infralapsarianismo é o decreto depois do pecado de Adão. Aí aprendemos, aí tem problema também, porque de um jeito ou de outro acaba sendo salvo de uma forma arbitrária só quem Deus quer. Quem Deus não quer salvar não é salvo. Isso ele fere o princípio das Escrituras, que mostra o amor de Deus e a vontade de Deus de salvar a todos sem discriminação. Aí vem a ideia do Abelardo, né, que nós já aprendemos aqui também. O Abelardo tentou remendar ali, né? Ele falou, Deus ele quis salvar a todos, mas quando Deus percebeu, como se Deus não soubesse, quando Deus percebeu que os homens não se chegariam até ele de si mesmos, então ele decretou que através de sua graça, quem ele quisesse viria até ele. Só que aí, pessoal, qual é o problema? Isso faz de Deus um Deus que faz separação de pessoas. Como que Deus fala que a gente tem que tratar todos iguais e ele trata uns de um jeito e outros de outro? Não tem cabimento dentro da lógica, tanto divina bíblica quanto da lógica humana. Que Deus ele quer salvar todos que se fazem salváveis ou salvíveis. Tudo bem, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Se alguém não entendeu algum termo, alguma coisa, escreve aí que a gente tenta explicar, porque realmente teologia, ela tem sua linguagem complicada e eu tento descomplicar para que todos, na medida do possível, possam entender a palavra do Senhor e os decretos divinos, porque a vontade de Deus é que todos entendam sua palavra, todos tenham domínio da sua palavra. Tudo bem, pessoal? Beleza até aqui? Então tá. Na verdade, então, Deus quer salvar todos, mas não serão salvos todos, porque nem todos se submetem à lei de Cristo. É simples assim. Uma coisa interessante que nós vemos na palavra de Deus é que Deus sempre está de braços abertos esperando o arrependido vir até ele. Nós vemos isso na parábola da ovelha perdida. Ele deixou as 99 em segurança e foi buscar a que tinha se perdido. Na parábola do filho pródigo, o pai ficou esperando o momento que o filho caiu em si e retorna para casa, e o pai faz um grande banquete como se nada tivesse acontecido. Nós vemos isso na parábola da dracma perdida. Só para questão de conhecimento aqui, pessoal, a dracma era uma moeda, uns vão dizer uma moeda, outros vão dizer um diadema de moedas, várias moedas, que a noiva, a filha mais velha, ganhava da sua mãe, quando a mãe também tinha sido a filha mais velha de sua casa. Ela pegava essa dracma especial e dava para sua filha. Isso era um sinal do quê? Era um sinal de status familiar. Então essa dracma, o valor dela não era no dinheiro, mas era no valor sentimental
que a mãe passava para a filha, e não era para todas as filhas, era só para a filha primogênita. E a filha primogênita, quando tivesse uma filha, e essa filha, a primeira quando se casasse, passava para outra filha. Então vinha de família em família. E essa história que Jesus vai contar, essa parábola, é a parábola da dracma perdida. É o seguinte: uma mulher estava na sua casa, dentro de casa, e perdeu a dracma. Então ela pegou uma vassoura e começou a varrer a casa até encontrar a dracma. Quando ela encontrou a dracma, ela chamou suas amigas, se alegraram e fizeram um grande banquete. Assim também será a um pecador que se arrepende. Agora preste atenção. A parábola da ovelha perdida é alguém que não percebeu e estava fora dos caminhos do Senhor. Tem gente que está fora dos caminhos do Senhor, mas não sabe. Está achando que está dentro, mas não está. Aí o Senhor foi lá buscar. O filho pródigo, ninguém foi buscar. Porque tem gente que tem que cair em si para voltar. Não adianta ir buscar. Tem gente que tem que cair em si para entender que o verdadeiro evangelho de Cristo não é do jeito que ela está pensando, mas é como diz as Escrituras e a interpretação correta da Escritura. Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Opa! Então, só ter as Escrituras não basta. Tem que entender a regra da hermenêutica, saber interpretar o texto bíblico. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. Esse rio de água viva é a salvação de vida eterna. Aí, pessoal, depois do filho pródigo, tem a dracma perdida. Sabe o que é a dracma perdida? É a pessoa. Ela está dentro da igreja física, da igreja organização, da igreja denominacional. Tudo bem? Só que ela está lá dentro. Mas mesmo estando dentro, está perdida. Mesmo estando dentro, está fora. Mesmo estando dentro, não segue os preceitos de Cristo. É só um frequentador. Esse daí é a dracma. É o perdido dentro da casa. Sabe o que acontece? Quando está perdido, mas está dentro da casa, é mais fácil de achar, porque a mulher que representa o Espírito Santo, ela pega a vassoura que representa a palavra de Deus, lida, ensinada, esposada, explicada, entendida. Dentro dessa palavra de Deus, entendida, a dracma vai ser achada pela mulher que representa o Espírito Santo de Deus, que trabalha no mundo querendo salvar aqueles que se haviam perdido. E essa pessoa é encontrada e é levantada diante do Senhor. Porque o filho pródigo falou: levantar-me-ei. Só pode se levantar quem está caído. Só pode se levantar quem está abatido. Só pode se levantar quem está abaixo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Quem sabe nessa noite não é noite de eu e você nos levantarmos e irmos ter com o nosso Papai Celestial, fazer aquela oração, só nós e Deus, e conversar com Deus, porque Deus é o nosso amigo. Tem aquele louvor: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O teu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Aí o refrão vai dizer, né? Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. E assim vai. Quem sabe não é noite de se levantar. Meu Deus, hein?
Deus faz milagre. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de protestantismo, eu não estou falando de catolicismo, não estou falando de igreja ortodoxa, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de Cristo e sua palavra. Mas continuando para cá, segundo o Jacó Armínio, ele se levantava para tentar resgatar o povo para o evangelho. Porque os calvinistas, eles costumam dizer que a Ordo Salutis, o que é Ordo Salutis? A ordem da salvação. Os calvinistas gostam muito dessa palavra decreto. Tem que começar em Deus Pai, enquanto a ênfase do Armínio é em Deus Filho. Por quê? Para Calvino, o decreto começa com Deus escolhendo quem ele vai salvar, de forma incondicional. Já Jacó Armínio diz que o decreto da salvação começa em Cristo. Quem vai aceitar o chamado de Cristo? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem são os poucos escolhidos? Aqueles que se enquadram na vontade de Deus. Embora o texto ali se refira à questão da escatologia, né? Período tribulacional, mas é para uma outra aula. Pessoal, continuando aqui nessa questão, então, o que acontece? Chama-se declaração de sentimentos. Você que tiver com sua canetinha e caderno, anota aí. Declaração de sentimentos. O Jacó Armínio, ele vai propor ali um esquema teológico e doutrinário, colocando 4 decretos divinos, no qual ele acreditava que se enquadrava melhor com a Bíblia, com as Escrituras. Tudo bem? Então o que acontece? Isso era chamado de meus próprios sentimentos a respeito da predestinação. É a elaboração de Jacó Armínio. Primeiro, ele vai dizer o primeiro decreto absoluto de Deus para Armínio sobre a salvação é aquele pelo qual o Pai, presta atenção aí, o Pai decretou que nomearia seu Filho Jesus Cristo o mediador, o intercessor, redentor, salvador, sacerdote e rei de todo o que crê. Então, o primeiro decreto, segundo Jacó Armínio, o decreto de Deus bíblico, é que Deus vai salvar todos aqueles que se vêm a Cristo. Só que o primeiro decreto é nomear Cristo. Nomear Cristo ao quê? Deus nomeou a Cristo como Salvador de toda a humanidade. Porque Paulo vai escrever que não há nenhum outro nome do qual importa que sejamos salvos. João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos Jesus Cristo, vosso advogado. Jesus, ele advoga a nossa causa. Quando nós pecamos, Jesus, vamos aqui parafrasear, Jesus chega no Pai: Pai, eu morri por ele. Eu vou trabalhar no coração dele, através do Espírito Santo. Eu comprei com meu sangue. Eu vou fazer a obra completa. Está advogando nossa causa. Está nos defendendo. Aí, a ira de Deus Pai, ela é apaziguada pelo sangue de Cristo, que serve como um filtro entre nós e Deus. Porque Deus, Ele nos fulminaria por causa do quê? Da sua santidade e a sua justiça, que não pode tomar o culpado por inocente. Mas por causa de Cristo, que é o filtro, e seu sangue, Deus, ele em Cristo, nos dá mais uma oportunidade, sempre que preciso. E quem trabalha na nossa vida é o Espírito Santo. Lembra daquela parábola, pastor Nando? Parábola não, na verdade é uma palavra real, né? Cristo chegou numa figueira e foi amaldiçoar a figueira porque não dava fruto. Então disseram: Senhor, é uma parábola mesmo, Senhor, espera mais um ano, eu vou regar, eu vou cuidar, eu vou adubar, e se no ano que vem não der fruto, aí o Senhor pode amaldiçoar para não dar mais fruto.
Sabe o que é isso, pessoal? É a obra do Espírito Santo em nossa vida, trabalhando para nós dermos fruto. Mas se nós não dermos fruto, que é o dia da prestação de conta, aí seremos cortados definitivamente. Porque Deus é amor, mas é justiça. Irmão Maurício Aniceto, que é o nosso pastor Nando, excelente exposição, meu amigo pastor Alexandre. Abraço de coração, pastor Nando e família Viana. Amém, pastor, Deus te abençoe. O irmão é uma bênção. Pessoal, estão entendendo aí então esse primeiro ponto? O segundo decreto de Armínio, baseado na Escritura. O segundo decreto exato e absoluto de Deus é aquele pelo qual decretou que receberia em favor aqueles que se arrependem e creem, e que em Cristo, sempre é Cristo, em Cristo se cumpriria a salvação dos penitentes e crentes que perseverassem até o fim. Ou seja, o pecador arrependido, mas que deixaria o pecado e sob a ira todos os impenitentes e incrédulos e os condenaria pela alienação a Cristo. Esse segundo decreto significa o quê? Que Deus salva todos aqueles que se achegam até Ele por causa de Cristo. Você entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Cristo e acabou. Não tem papo, não tem conversa, não tem abertura. Ou é Bíblia ou não é. Ou você segue a Bíblia ou você não segue. E eu também. Não tem meio termo. Porque o fulano falou, porque o teólogo falou, porque o expositor falou. Não interessa. Interessa a Escritura. Tudo que eles disserem dentro da Escritura, você recebe e diga amém, que assim seja. Se não, você rejeita. Esse segundo decreto então vai dizer que Deus salva o pecador que se achega a Ele através de Cristo e condena os incrédulos que não querem a Cristo pela alienação, pela rejeição de Cristo. Porque a salvação se aceita ou se rejeita, não tem uma terceira via. Deu para entender, pessoal? Amém? Qualquer dúvida você escreve aí, hein? O terceiro decreto é aquele pelo qual Deus decretou que administraria de modo suficiente e eficaz os meios que eram necessários ao arrependimento e à fé. O que o terceiro decreto quer dizer, pessoal? Que Deus, Ele dá todos os meios necessários para que a salvação seja suficiente em Cristo, não precise de mais nada, só Cristo, e que seja eficaz, ou seja, que dê conta do recado, para salvar a todos os pecadores, para que o homem seja capaz de se arrepender do pecado e exercer fé em Cristo. Então, todas as ferramentas Deus deu. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para o quarto decreto, que já o Armínio falou lá. Pessoal, o quarto decreto, nesse quarto decreto, Deus decretou a salvação ou a perdição de pessoas. Não existe meio termo, ou é salvo ou é perdido. Então, isso é um decreto do próprio Deus, não tem uma terceira linha. Esse decreto, ele se fundamenta na presciência de Deus. Presciência significa saber o que vai acontecer antes que tenha acontecido. Isso é presciência, pré de pré, antes. Ciência é conhecimento. Deus tem o conhecimento das coisas antes que elas aconteçam. Isso aí é uma das virtudes da sua onisciência, que é saber de todas as coisas, do presente, do passado e do futuro. Isso é Deus. Tudo bem? Então o que acontece? Esse decreto aqui então se fundamenta na presciência de Deus, pelo qual desde a eternidade Ele sempre soube quais indivíduos, pela sua graça, creriam e pela sua mesma graça
perseverariam, porque tudo é por Deus, tudo é para Deus, tudo é por causa de Deus, tudo é por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. A graça, só para si, graça é uma só, tá? Mas para sentido de estudo, a teologia faz uma gradinha ali. A graça preveniente é aquela graça que desperta o homem para buscar a Deus. Porque o homem de si mesmo, ele não consegue se chegar a Deus. Isso, se chegar a Deus com suas próprias forças, é rejeitada desde Gênesis capítulo 3. Quando Deus procura o homem, quando diz onde estás. Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria a resposta de Adão. Ali é uma força de expressão. Moisés está escrevendo ali numa linguagem humana para ver se nós entendemos o divino. Tudo bem? Beleza? Tá. O próximo ponto então aqui é, além de se achegar a Adão, ele ainda matou o cordeiro e colocou peles, aventais em Adão e Eva. Aquele cordeiro simbolizava o próprio Cristo que viria para salvar a toda a humanidade. Isso é graça. Então, a graça de Deus preveniente é que vai até o homem. Onde estás? E a graça subsequente é a que provê todos os meios da salvação. Ele matou o cordeiro e fez vestes e vestiu o homem. O primeiro alfaiate da história da humanidade foi o próprio Deus, que matou um cordeiro e fez vestes na medida para Adão e para Eva. Eita, glória a Deus! Aleluia! Ou seja, para Armínio, ele insistia na ideia de que toda a questão da predestinação residia na condição caída dos seres humanos, necessitados de redenção. E ele insistia na ideia de que Deus não tinha preferido. Deus gostava de todos igualmente, porque todos são criaturas de Deus. E Ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que Ele colocou uma lei que só vai ser salvo aqueles que se achegam crendo no sacrifício que Ele mesmo providenciou, que é Cristo. A salvação é Cristo. Amém, gente? Tranquilo? Mas vamos lá. Para Jacó Armínio, então, o decreto divino de permitir a queda nada tinha a ver com salvação. Deus permitiu a queda porque Deus permitiu o homem exercer seu livre-arbítrio. Se Deus não permite a queda de Adão, o homem seria qualquer coisa, menos homem. Porque uma das coisas que faz o homem ser humano é o livre-arbítrio, é ele fazer o que bem entender, sabendo, porém, que prestará conta de todas as suas atitudes. É assim que se resolve. Beleza, gente? Amém até aqui? Vamos embora para o próximo passo, então. Então, esse decreto divino da salvação, nem que eu deixe gravado e vocês assistam. Bom, pessoal, como nós estávamos dizendo aqui, precisamos ter mais aulas para a gente conseguir ganhar tempo, né? Para fazer uma matéria em mais ou menos um mês e meio. Entrando o ano, vamos aliar tudo isso daí, pessoal. Entrando o ano vai ser uma bênção. Porém, inimizade. Gênesis 3:15. Entre ti e a mulher, o ti aqui é a serpente, tá? Que a serpente deixou